Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, dia 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga. Então, convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, refletindo hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 6, de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para sede visto por eles. Caso contrário, não receberei a recompensa do vosso Pai que está no céu. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para seres elogiado pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua mão fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para ser visto pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza a teu Pai que está oculto, e teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fique com o rosto triste como os hipócritas. Ele desfigura o rosto para que os homens sejam e vejam o que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o tempo da justiça se refere aqui a atitude práticas em relação ao próximo, ou seja, a esmola, a Deus, a oração e a si mesmo o jejum. Então, Jesus não nega o valor dessas práticas. Ele mostra como deve ser feita para que se tornem autênticas. A esmola é um gesto de partilha e deve ser um sinal da compaixão que busca a justiça, relativizando assim o egoísmo da posse. Dar esmola para ser elogiado é servir a si mesmo e, portanto, falsificá-la. Na oração, o homem se volta para Deus, reconhecendo como único e absoluto, reconhecendo a si mesmo como criatura, relativizando assim a autossuficiência. Por isso, rezar para ser elogiado é colocar-se como centro, ou seja, é falsificar a oração. Jejuar é privar-se de algo imediato e necessário, a fim de ver perspectivas novas e mais amplas para a realização da vida. Jejuar para aparecer é perder de uma vez o sentido do jejum. Perceba que, no contexto, a religião judaica dava grande importância à esmola, à oração e ao jejum, como práticas de piedade, embora não fosse expressamente prescrita pela lei. Os discípulos de Jesus, enquanto herdeiros da tradição judaica, tinham consciência do valor dessas práticas como forma de expressar uma relação profunda com o próximo, ou seja, o dar a esmola. Uma relação profunda com Deus, o momento da oração e consigo mesmo na expressão do jejum. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, percebemos que por 3 vezes nesse evangelho, Jesus se refere aos hipócritas como aqueles que dão esmola, aqueles que oram e que fazem jejum somente para ser elogiados, vistos e, sobretudo, admirados pelos homens. A esmola, a oração e o jejum
São as 3 ações espirituais que o Evangelho nos manda realizar. Porém, Jesus nos adverte que o modo em que nós a praticamos é mais importante do que a própria ação em si. Portanto, o jejum, a oração e a esmola são aprendizados espirituais e edifica mais a nós próprios do que aos outros, porque são atos concretos que devem ser regidos pelo nosso coração e não pelo nosso exterior. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos adverte: ficais atentos para não praticardes a vossa justiça na frente dos homens só para serem vistos. O fato de ser visto, de ser admirado, de ser elogiado, de ser afagado, constitui-se numa necessidade da nossa carne fraca. E por isso, se não estivermos atentos e atentas, nós ficaremos sempre esperando elogios, esperando aplausos. E ficamos tristes quando não fizer assim alguma coisa às pessoas que, para nos parabenizar, nem tão pouco, quando não recebemos elogios. Por outro lado, quando nos deixamos recompensar somente por Deus, que está escondido no profundo do nosso ser, as nossas obras, mesmo que não seja vista pelos homens, terão um perfume agradável a Ele e recebemos a sua recompensa. Então, fazer para aparecer não é fazer por amor. Caros irmãos, queridas irmãs, Deus vê o nosso coração. Deus nos dará a recompensa se agimos por amor a Ele. Se fizermos com o intuito de ser visto pelos homens, teremos a recompensa dos homens, criaturas limitadas e que julgam pelas aparências. Tudo o que fizermos de coração terá a sua recompensa e não cabe a nós propagar ou alardear, porque assim fazemos. A recompensa nós a recebemos das outras pessoas e não de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o que você prefere? Agradar a Deus ou aos homens? Você se considera uma pessoa vaidosa pelas boas ações? Quando você faz uma boa ação, você se preocupa em que todos saibam? Qual é a sua atitude quando você está jejuando? Você gosta de provocar elogios? As pessoas costumam elogiá-los ou elogiá-las? Como você se sente quando isso acontece? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, para conseguirmos assim colocar essa mensagem de Jesus, esse ensinamento de Jesus em nosso coração, para que possamos assim viver verdadeiramente e dignamente essas 3 práticas que o Evangelho nos mostra. A prática da caridade, da oração e do jejum. E rezamos ao Pai que só lhe agrada as ações feitas na simplicidade e no escondimento. E que cada um de nós procuremos sempre agradá-lo, enveredando assim por este caminho de simplicidade e de humildade. Assim seja para sempre. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos nós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.